Nossas saudações a todas as amigas, aos amigos aqui presentes. Nossas saudações a todos que nos acompanham através das videoaulas da série psicológica de Joana de Ângeles. Imaginemos a expectativa de receber uma carta de alguém muito querido que se encontre distante. Imaginemos a nossa ansiedade, a nossa saudade e a expectativa de ter notícias, de saber como andam as coisas, de perceber como aquele ser querido se encontra e nos traz o seu noticiário. Imaginemos que essa carta nos chega às mãos. E esse é o convite que nós fazemos na noite de hoje. Que estejamos na expectativa de receber essa carta como se fosse a nossa própria alma a nos falar. E ela nos fala do sentimento mais sublime da vida. E para representar essa carta, nós trouxemos hoje a primeira carta de Paulo aos Coríntios, para que possamos reflexionar em cada passagem qual é o intuito verdadeiro da vida. Como o sentimento sublime da vida pode nos falar, pode nos ensinar, pode nos auxiliar nessa transição e transformação tão necessária nos dias atuais. Naquela época, Paulo havia caminhado e andado em vários locais, em várias comunidades. Havia vivido experiências dolorosas, mas também experiências grandiosas. E encontrando-se encarcerado, ele desejava continuar levando sua palavra a todos aqueles que o tinham acompanhado nas experiências vividas. E ele teve uma intuição. Por que não escreves cartas, Paulo, para que essas cartas possam chegar aos teus irmãos como ensinamentos sublimes? E era o próprio Cristo que o inspirava para que os ensinamentos chegassem a todas as comunidades cristãs. E nessa epístola aos Coríntios, encontramos a sublime palavra chamada amor, o sublime sentimento. A sublime verdade que temos tanta dificuldade de entender e perceber em nossas vidas. As nossas mentes tão racionais, o nosso dia a dia tão corrido, nos distancia muitas vezes desse sentimento sublime do amor, imbatível amor que nos traz Joana de Ângeles. Então sigamos hoje nessas palavras de Paulo, como se essa carta chegasse até nós nos dias atuais, como palavras da nossa própria alma. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Quantas vezes buscamos aprimorar a nossa forma de comunicação, e hoje temos inúmeras ferramentas para nos comunicar com o mundo. As ferramentas de tradução automática, o estudo sistemático de línguas, formas variadas de se comunicar, mas vivemos a idade do paradoxo. Vivemos a era da comunicação, onde pontos distantes do mundo se encontram conectados quase instantaneamente a nós. Mas, ao mesmo tempo, essa idade chamada idade mídia, que deveria ser a era da comunicação, é ao mesmo tempo a era da solidão. Quantas pessoas solitárias! E vemos a verdade nessas palavras de Paulo quando diz que mesmo que falássemos as línguas dos homens e dos anjos, mesmo que nos comuniquemos com o outro, mesmo que falemos com os anjos através da prece, se não houver o sentimento que conecta o ser humano ao outro ser humano, de que nos valerão toda essa sabedoria de comunicação?
Podemos até compreender de forma cognitiva o que o outro nos fala. Podemos até nos fazer compreendido em nossas palavras, mas se não há interação do sentimento, não nos conectamos verdadeiramente ao outro. E Paulo traz uma imagem simbólica. Se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Um som que traz o automatismo da força daquele que coloca no sino ou no prato, mas que não leva ao sentimento. Quantas vezes nossas palavras estão isentas de um sentimento de amorosidade para com o outro. Portanto, essa busca desenfreada de comunicação do mundo não pode estar isenta da construção do sentimento maior que faz com que eu possa compreendê-lo e você compreender-me, para que a conexão se estabeleça dentro de outros parâmetros que não seja somente o parâmetro cognitivo, racional ao qual estamos acostumados. Ainda que tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. O dom de profecia. E quantas profecias acertadas vemos no mundo? Pessoas que têm o dom da cognição, o dom de vasculhar e mergulhar nos mistérios humanos e no conhecimento. Quanto avançamos no conhecimento humano? Quanto avançamos no conhecimento das coisas? As ciências evoluíram. Hoje temos mensagens e imagens instantâneas de outros orbes. Imagens de Marte, da Lua, do Sistema Solar. O homem penetra nos mistérios do universo. Mas enquanto penetrar nesses mistérios e não tiver a força do amor, de que valerá todo esse conhecimento? De que valerá saber o que nos acontecerá no futuro, se não utilizarmos isso para a nossa própria transformação interna e o desenvolvimento do sentimento que faz com que nos conectemos ao mundo, à vida e a nós mesmos? De que nos valerá tudo isso? De que nos valerá até mesmo ter a fé que transporta montanhas? Muitas vezes temos fé, acreditamos que algo vai acontecer, utilizamos a força do nosso pensamento para que as coisas e as conquistas se sucedam nas nossas vidas. Mas se a nossa fé ainda vive na superfície do ego, de que nos vale essa fé? Porque podemos ter a crença numa conquista, mas se essa conquista está dissociada do ser que sou, do self, de que me valerá essa conquista? Muitas vezes conquistamos altos cargos no mundo, conquistamos coisas, aprendemos através da nossa inteligência, discernimos. Mas se não houver amor, todo esse conhecimento se transforma em algo frio, que não nos conecta de maneira verdadeira ao outro e às conquistas superiores da vida. Conquistamos aquilo que é valoroso para o ego, muitas vezes. Temos vislumbres do nosso futuro, acreditamos que esse futuro dará certo. E muitas vezes isso acontece, noutras não. Mas o que Paulo chama a atenção é que se todo esse movimento que fazemos for um movimento de superfície, de nada nos valerá. Se não nos aprofundamos na visão do sentimento, e o sentimento é a força que nos liga ao mundo, todas as nossas conquistas serão superficiais e todos os nossos esforços se transformarão em frustrações porque estão vinculados ao ego, enquanto o amor nos conecta à alma de forma sublime. Ainda que dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado,
mas não tiver amor, nada disso me valerá. Ainda que vivamos a caridade no seu sentido material, ainda que tenhamos desapego, não estejamos conectados às coisas da matéria que possuímos, e nos seja fácil doar aos pobres aquilo que sobra ou mesmo aquilo que possa nos fazer qualquer falta. Mas se esse movimento não estiver conectado de maneira profunda à transformação do outro e à minha transformação, de que me valerá esse movimento? Ainda que eu coloque meu corpo para ser queimado, possa me oferecer às causas da vida, e nos dias atuais nós vemos isso. Quantos homens e mulheres se transformam em bombas vivas, ou seja, seus corpos são queimados, mas porque não estão imbuídos do sentimento do amor, não importa se a sua vida irá destruir outras vidas. É a dissociação do sentimento sublime. Por isso mesmo, ainda que eu dê tudo o que tem aos pobres, ainda que eu queime meu corpo, mas se não houver a conexão do sentimento na minha atitude, de nada valerá. Dizem que certa feita, Francisco de Assis perguntava em prece: o que devo dar-te, Senhor, para conquistar o reino dos céus? E ele implorou em prece para que o Senhor lhe respondesse: o que devo dar-te, Senhor, para conquistar a paz e o reino dos céus? E uma voz repetiu reiteradas vezes: dá-me, Francisco, dá-me de ti, dá-me da tua alma, do teu sentimento conectado em tudo o que fizeres. Porque quando estivermos conectados à força do amor, os nossos olhos se transformarão numa claridade sublime que nos permita não somente dar coisas, porque esse movimento de dar coisas pode ser muito fácil, mas acompanhado das coisas que possam ser necessárias, dar também um olhar de amor, dar também uma mão que se estende, um braço que acolhe, dar um sorriso, uma boa palavra, dar alento, dar esperança. Nesse movimento que se completa do ato e do gesto material, com o gesto emocional de conexão com o outro, para que possa fazer o movimento de empatia, onde o meu sentimento alcance o sentimento do outro, nessa perfeita integração que dá não somente coisas, que dá não somente o corpo, mas dá de si mesmo, porque está conectado às forças sublimes da vida. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O amor é paciente. A paciência. A paciência, nos diz Joana de Ângeles, é a ciência da paz. É aquele que sabe esperar, porque sabe que todas as coisas têm o seu tempo certo de acontecer, de amadurecer. É aquele que trabalha, que faz a sua parte, mas aguarda de maneira paciente, porque não impõe. Não é autoritário, não é um movimento de impor ao outro que faça, mas de aguardar as próprias forças da vida, que através do amor vão se harmonizando, concretizando e nos trazem de retorno tudo aquilo que doamos para a vida. Todas as vezes que nos impacientamos, estamos distantes do amor. Todas as vezes que a nossa emoção se desalinha, é porque estamos vendo somente uma parte da realidade da verdade. Não estamos vendo a totalidade da vida que nos coloca em cada circunstância que precisamos aprender. Por isso o amor é paciente, porque aguarda, porque espera, mas não é uma paciência daquele que é passivo, porque o amor é uma força atuante, uma força ativa da vida,
que faz a sua parte e pacientemente sabe que a vida lhe trará de volta. O amor é bondoso. Há uma conexão com o bem. Não aquele bem que possa ser um bem efêmero, que tenha uma duração curta, mas o bem no sentido profundo de transformação para melhor. É bondoso, mas não é piegas. Ele auxilia na própria transformação e na transformação do outro através do bem, porque todas as suas atitudes estão direcionadas ao crescimento próprio e da comunidade onde atua. Aquilo que vem da alma traz uma conexão profunda com a lei universal da vida, e a lei da vida universal maior é o amor. O amor que rege nossas existências, que rege os universos, que rege as estrelas que vemos brilhar, que rege todos os planetas e que rege as nossas vidas. Desde que estejamos dispostos e perceptíveis ao seu raio de ação, esse amor se transforma também num amor consciente e bondoso para com todos. Ele não busca se vangloriar e não inveja, porque a inveja é a força da valorização negativa do outro. Invejamos porque não temos a devida dimensão do valor do outro e do nosso valor. Invejamos porque estamos ainda presos ao ego, e o olhar do ego, ele inveja as conquistas alheias e se pergunta: por que não fui eu? Por que não fui eu que conquistei, que ganhei, que tive o sucesso almejado e foi o outro? Aquele que assim observa está preso ainda à superfície do ego e não consegue olhar de maneira profunda em que cada circunstância traz o seu aprendizado devido. O invejoso, por não deter a autovalorização no sentido profundo, precisa desvalorizar o outro, enquanto o amor, porque tem a noção do alto valor, também valoriza o outro, também percebe no outro alguém valioso e valoroso, filho de Deus como nós, e por isso mesmo não se vangloria e não se orgulha das próprias conquistas, porque está tão entretido e envolvido no bem maior que não há tempo para nos determos no orgulho das nossas conquistas, porque a alma tem muitos passos ainda adiante, por mais que tenhamos conquistado. Por mais que hoje olhemos para a vida e achemos que temos conhecimento, sabedoria, inteligência, o que são essas conquistas perante tudo o que podemos conquistar da vida ainda? Aquele que ama não se detém nessas conquistas pequenas. Além de seguir na própria conquista, auxilia aqueles que estão ao alcance para que também possam usufruir dos valores, das virtudes da alma. Por isso mesmo não se detém. Segue os seus passos adiante para que a sua conquista seja uma conquista ainda mais ampla. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. E aí vemos a sabedoria de Paulo unindo o amor à conquista do sentimento, à harmonização das nossas emoções. Não há conquista do sentimento enquanto as nossas emoções se encontram desenfreadas. Porque enquanto nos sentimos feridos, ferimos o outro, maltratamos. Todas as vezes que alguém precisa utilizar-se da violência, da agressividade para com o outro no relacionamento, é porque não soube olhar e cuidar ainda das suas próprias feridas. Por isso que o amor não maltrata. Ele olha essas experiências dolorosas da vida como lições. Lições para aprender aquilo que talvez não tenha aprendido nas vidas passadas ou nessa mesma vida. E por não projetar no outro as suas próprias dores, ele não precisa agredir, não precisa ferir. A sua persuasão é através do exemplo.
a sua conquista íntima é a palavra mais poderosa que pode ter perante o outro. Não precisa maltratar, não precisa agredir, porque não procura os seus interesses. Não há o egocentrismo, estar centrado no ego, nas minhas conquistas, nas coisas dos meus. Não há o egoísmo, uma idolatria ao ego e tudo que ele pode oferecer. Não há o egotismo, não há necessidade de ficar fazendo referência a si próprio o tempo todo para se vangloriar, porque a ponte entre o ego e o self se encontra estabelecida e a alma vai agindo naturalmente para que os próprios interesses se transformem também nos interesses da coletividade. Quando nos harmonizamos com a vida, a nossa atitude é tão saudável que não beneficia somente a nós. O nosso gesto natural traz como exemplo a coletividade, o impulso para que também se superem e se transformem. E esse bem individual vai se transformando num bem coletivo. O amor não se ira facilmente, não guarda rancor. E nos fica a reflexão de quantas vezes somos tomados pela ira. A ira é o cultivo da raiva. A raiva é uma emoção perfeitamente natural do ser humano. Podemos e sentimos raiva. Mas se não agirmos com equilíbrio perante a raiva, ela vai sendo cultivada e pode se transformar na ira e no desejo de vingança. É a emoção mal trabalhada, a emoção que vai sendo guardada e que explode contra o outro, se transformando numa carga explosiva, ou se transforma em mágoa, em rancor, que é como um veneno. A mágoa, o ressentimento, é quando a raiva vai se transformando num veneno interno e vai nos consumindo. Revivemos as velhas emoções, revivemos as velhas dores, os velhos complexos vêm à tona com a carga emocional. E quando isso ocorre em nossas vidas, não é para nos punir, mas é uma forma do psiquismo mostrar que nós temos questões internas a serem resolvidas. Todas as vezes que nos recordarmos de algo, e essa lembrança vier acompanhada de uma emoção perturbadora, dolorosa, sofrida, é sinal que nós não elaboramos internamente essa questão. É sinal que nós precisamos nos harmonizar, trazer de volta um olhar mais profundo, trazer de volta a vivência, mas com um novo olhar. Isso é uma forma de modificar o nosso passado. É certo que nós não podemos modificar o que aconteceu no passado, mas nós podemos mudar o nosso olhar sobre todas as coisas que nos sucederam. E quando temos a capacidade de olhar todas as nossas experiências sob a luz do amor, veremos que a própria vida em ação nos fazendo despertar. Por mais dolorosa que tenha sido uma experiência, pensemos nessa experiência como a única forma que o amor encontrou para nos ensinar a respeito de algo profundo e valoroso. Quando fizermos isso, teremos estabelecido uma harmonia emocional e esse nosso amor não precisará maltratar, procurar os próprios interesses, não precisará trazer a ira e não guardará rancor, porque o sentimento estará harmonizado às próprias emoções. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Quantos gestos de injustiça ainda vemos no mundo? Injustiça daqueles que acham que estão agindo para o bem, para o seu próprio bem, para o bem da família, para o bem da coletividade. Mas porque ainda somos cegos perante a grandiosidade da vida, quantas vezes nós somos injustos? Não, eu amo meu filho, por isso vou procurar beneficiá-lo,
mesmo que tenham que utilizar de alguns artifícios desconectados da ética e da moral. E nesse sublime, nesse gesto simples, não percebemos muitas vezes como o que chamamos de amor é injustiça para com toda a coletividade. Quando procuramos beneficiar alguém próximo, mas esse benefício fere a lei da reciprocidade da coletividade, o nosso amor é um amor injusto, enquanto o amor verdadeiro é justo. Ele pergunta e se questiona: eu gostaria que a outra pessoa fizesse isso comigo? E reflexionando, ele não atua de maneira diferente do que gostaria que o outro lhe fizesse. Ele traz para si um olhar profundo, uma justiça que excede a justiça dos homens, porque não é essa justiça que está estabelecida nos códigos legais e penais da vida, mas na sua própria consciência. A lei de Deus está inscrita na consciência, nos ensinam os Espíritos. E é nessa justiça que nos fundamos quando estamos conectados com amor. O nosso amor é justo. Por mais que ele possa contrariar os interesses próprios do ego, os interesses familiares e o interesse daqueles que eu considero como sendo meus amigos. O olhar amoroso excede, como o olhar amoroso do Mestre quando chegam sua mãe, seus irmãos, e a multidão, os apóstolos, anuncia e ele pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão aqueles que cumprem a vontade do Pai que está nos céus. Jesus mostrava um novo senso de justiça, não a justiça que estamos acostumados. Não é o ser injusto com aquele que está próximo, pelo contrário, é buscar uma ação harmonizada e sintonizada com a lei da própria consciência e atuar com amorosidade em todas as questões da vida, porque o amor se alegra com a verdade. E não podemos nos questionar, mas que verdade? Como temos a condição de perceber a verdade? É algo tão profundo e tão amplo. Joana de Ângeles nos ensina que o primeiro passo para compreender a verdade é sermos verdadeiros. Verdadeiros para conosco, verdadeiros para com nossas emoções, verdadeiros para com nossas limitações, verdadeiros para com nossa percepção da vida, sem que o nosso olhar tenha que ferir o outro quando o outro pensa e age de maneira diferente. Quando buscamos viver a nossa verdade, aliada à nossa consciência, estamos atuando dentro da sintonia das leis do amor. Buscar ser verdadeiro é ultrapassar os nossos medos e limitações do dia a dia e enfrentar todas as circunstâncias que a vida nos apresenta. Isso é um gesto de coragem e de alto amor. Mesmo que estejamos tremendo, mesmo que o nosso corpo demonstre todas as emoções desalinhadas, à medida que vamos sendo verdadeiros, é uma forma de aprender a lidar com as nossas emoções, de enfrentar de forma madura as circunstâncias da vida e de se libertar para viver profundamente aquilo que a alma nos apresenta. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Temos a capacidade de enfrentar com coragem, resignação e ter força para superar tudo o que a vida nos traz? Temos o olhar adiante, o olhar e a cabeça erguida para enfrentar as dores que a vida nos traz e os desafios? Munidos de amor, tudo podemos sofrer, porque o amor percebe que a vida não se restringe e se limita a essa vida. Quando não somente entendemos de forma cognitiva isso, mas introjetamos e temos os olhos do Espírito
E não estou falando dos olhos de mediunidade, mas os olhos do Espírito que somos, da nossa realidade espiritual, tudo podemos sofrer. Porque sabemos da transitoriedade daquilo que nos acontece e da sublimidade do bem que também chegará. Aguardamos com resignação, tudo sofremos, tudo cremos. É a crença que se estabelece em saber. Não é mais a crença superficial do ego, naquilo que hoje acreditamos, mas no momento doloroso não acreditamos mais. Não é aquela crença vacilante que normalmente costumamos ver ou ter, mas é uma crença que vai se transformando cada vez mais em eu sei. Como o próprio Jung ensinava e respondeu ao repórter que lhe perguntou: o senhor acredita em Deus? Ele parou e pensou: não, eu não preciso crer, eu sei. O saber vai além do crer. Por isso que o amor tudo crê, no sentido de saber, ele sabe. Ele sabe que todas as ocasiões e circunstâncias podem servir para que aprofundemos a conexão do ego com a essência que somos. Ele sabe que os ensinamentos da vida se dão das formas mais simples ou das formas mais complexas, de acordo com a nossa necessidade. Por isso que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. E hoje vivemos os dias da ansiedade, onde a maior parte das pessoas não sabe esperar. Não sabemos esperar o outro falar. Não sabemos esperar uma circunstância negativa ter o seu desfecho. Não sabemos esperar as circunstâncias favoráveis e não sabemos lidar com as circunstâncias desfavoráveis. Ao invés da esperança, estamos em desespero. E aquele que se desespera está distante do amor. Porque o seu olhar está contaminado pelo ego, pelos seus sentidos, pelo que ele vê com a inteligência e a razão, mas não percebe através do sentimento sublime, da emoção superior da vida, que traz um olhar de esperança. Esperança é a sabedoria de saber esperar. Esperar fazendo a sua parte, esperar agindo, esperar atuando, porque somente quando atuamos, as próprias leis da vida trazem de volta as nossas próprias ações. O amor tudo espera porque sabe que aquele que hoje lhe traz dificuldade, aquele que hoje lhe traz dores de cabeça, aquele que hoje lhe traz tantos conflitos, um dia também se transformará. E o amor aguarda, espera, ensina com o próprio exemplo e por isso tudo suporta. Suporta não na condição masoquista daquele que se coloca na dor para sofrer, mas suporta sabendo, se a vida me colocou nessa circunstância, existe um motivo superior. E busca aprofundar o olhar em si mesmo para perceber essa circunstância da vida e libertar-se das contingências dolorosas, para que não mais precise sofrer ou fazer sofrer, para que possa olhar além do sofrimento e encontrar um sentido, um significado. E quando encontramos o significado, a dimensão da dor diminui. É como um parto. O parto, nós podemos ficar prisioneiros da dor. E não desejamos ter um filho, uma filha, porque nos trará as dores do parto. Mas se o nosso olhar vai além da dor do parto e consegue perceber a vida que surge, se renova, cresce, se transforma, nós olhamos com o olhar da consciência e a dor passa a ser apenas um momento passageiro para uma conquista superior. Assim é a força do amor, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Impressiona até hoje como os ensinamentos de Jesus permaneceram e permanecem tão atuantes nos dias atuais. Quanto conhecimento veio na terra depois da sua passagem pelo mundo? Quantas profecias, quantas línguas que pensávamos serem línguas eternas, o sânscrito, o latim e outras tantas línguas que utilizaram-se de povos, nações, reinos e passaram. O conhecimento que achávamos que era absoluto, o homem que achava que a terra era o centro de todas as coisas e depois descobriu que a terra é um pequenino planeta nesse imenso universo que nos circunda. O conhecimento passará. Quantas profecias que se faziam verdadeiras e que também vão passando e perdendo seus dias, perdendo seu tempo, perdendo a sua propriedade. E de tudo isto fica o exemplo do amor. É por isso que o exemplo do Evangelho de Jesus permanece vivo. Ele nada escreveu, mas o que ele falou, fez ou deixou de fazer, estava tão fortemente impregnado de amor que até hoje o seu exemplo de vida nos toca e nos transforma. Por isso que o amor nunca perecerá. A força do amor conecta de maneira tão profunda que é a força da vida que impulsiona a transformação da própria vida e nunca cessará. Mas tudo o mais, todas as coisas cessarão, desaparecerão, porque são transitórias, ainda estão presas ao mundo do ego. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Enquanto não somos seres em totalidade, tudo o que fazemos é provisório e é feito apenas com parte da nossa energia. Imaginemos quanta energia ainda se encontra no nosso inconsciente, presa pelos nossos conflitos, pelas nossas dores, ou forças que ainda não desenvolvemos como potenciais a serem desenvolvidos, energias que ainda nos trarão um olhar mais profundo sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre a existência. Por isso, tudo o que fazemos e conhecemos ainda é em parte. O nosso olhar é parcial. Quando vemos o outro, nos encontramos no outro. Quando vemos as circunstâncias da vida, quando vemos a nossa própria história, olhamos com o nosso olhar, limitado pelas nossas percepções, limitado pelos nossos conhecimentos, e trazendo ainda à tona a nossa própria sombra, a sombra dos nossos conflitos, que se projeta nas questões vividas. Tudo que fazemos ainda é parcial, porque o ser total ainda está sendo forjado, desenvolvido, burilado, trabalhado, dia a dia em cada experiência, em cada parte da vida que vai fazendo com que a vida desperte os nossos mais profundos valores, para que um dia o ser total possa viver na sua plenitude. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quanta sublimidade e ensinamento profundo em pequenas palavras. Quando vier o que é perfeito, o que é perfeito em nós? O nosso ser, a nossa essência, traz embutida a semente da perfeição. Essa semente deve ser desenvolvida dia a dia, etapa a etapa, à medida que vamos cuidando das experiências que vivemos, à medida que possibilitamos um mergulho profundo em nós mesmos
esse ser perfeito começa a vir à tona. Não o ser perfeito que se vangloria de ser perfeito. Pelo contrário, quanto mais mergulhamos em nós mesmos, vemos tantas maravilhas que existem em nosso mundo íntimo, que não nos detemos, não nos perdemos no olhar do ego, e a nossa força é de mergulhar ainda mais, aprofundar ainda mais o autoconhecimento, o olhar sobre si mesmo, para que esse ser se aperfeiçoe a cada dia e não se detém em suas limitações. Quando estamos embutidos na amorosidade, não perdemos tempo para nos queixar e lamentar das limitações que ainda temos, porque são tantas as conquistas a serem feitas, que o nosso olhar amoroso tem força e energia para seguir adiante nas conquistas da vida, onde o que é imperfeito, o nosso olhar imperfeito, os nossos conflitos, as nossas dificuldades, vão desaparecendo à medida que o amor penetra em nossas vidas como sentimento sublime. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quantas vezes ainda estamos presos nas dores do passado, as nossas feridas da infância, que caminham conosco até os dias atuais e nos fazem ver a vida de maneira infantil, de maneira imatura, e nos comportamos ainda como meninos e meninas, quando já poderíamos ter maturidade para enfrentar a vida. Vivemos as fases em momentos errados. Quando somos meninos, temos que viver como meninos. Mas à medida que a vida nos ensina, nos liberta, nos proporciona consciência, não podemos mais permanecer na infância psicológica. E Paulo traz esse exemplo de transformação. Não é hora mais de ficar preso às coisas de menino, às dores de menino, não. Podemos ter os olhos de criança, mas não da criança ferida. Os olhos de criança, daquela criança que tem a sede de conhecer o mundo, que olha uma formiga e se encanta, que olha uma pequenina pedra e acha que é a maior das maravilhas, enquanto muitas vezes os pais querem entupir os filhos de coisas e não percebem que o olhar da criança se liberta. Certa feita encontrava uma amiga no shopping e ela carregava uma bonequinha para a filha, uma bonequinha toda desgrenhada, velha, suja. E eu perguntei, o que é isso? Ela disse, bom, para mim, a mãe falando, para mim isso é uma manga desfiapada, mas para ela é a maior das maravilhas. E ali se mostrava o olhar da criança, que transforma aquele momento em momento mágico. Essa criança, sim, deve permanecer ativa, mas não a criança dorida, as crianças das dores, do abandono, do sofrimento, das dores vividas na infância e que permanecem no tempo da maturidade. Nos tornamos homens, mulheres, e o olhar da consciência deve olhar para os dias de menino e poder transformar tudo o que era essas vivências naturais da infância em experiências valiosas para o crescimento, para o aprimoramento. E olhando com a emoção superior do amor, poder nos libertar, assim como libertar aqueles que achamos que nos magoaram, nos feriram, nos abandonaram, porque hoje já podemos viver a lei da consciência sublime e do amor sublime que nos liberta. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. À medida que a força do amor puder ir sendo introjetada em nossas vidas, e essa força do amor nos fizer conhecer a própria sombra interna, não mais preciso projetar no outro a minha sombra, porque recolho as minhas próprias dores, sei lidar com elas,
vivo com elas muito bem e as transformo. Aquele que não se transforma, projeta cada vez mais no mundo, projeta no espelho, vê em reflexo obscuro as suas próprias dores. À medida que vamos nos sintonizando na energia amorosa, podemos ver face a face. Podemos ver face a face a nossa verdade, mas também abrimos espaço para que o outro coloque a sua visão de vida, a sua verdade, e convivemos naturalmente muito bem com essas verdades, porque estamos bem conosco. A nossa relação não é mais de projeção, mas a nossa relação é de alteridade, onde eu vivo a minha autenticidade e permito também que o outro viva a sua própria autenticidade. Essa é a relação de maturidade, que se liberta das coisas de menino, vive a vida, reconhece as próprias dores, transforma as próprias dores, não mais precisa projetá-las no espelho obscuro e agora vê face a face. Eu me vejo e permito que tu te vejas. Utilizo os meus olhos para ver a vida, mas não preciso impor a minha verdade, porque sei também que ainda ela é contaminada pelas minhas questões ainda não resolvidas. E imbuído do movimento de amor, vou cada vez mais profundo para que essa verdade possa me transformar. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. O ser que ama é autêntico. Autêntico para consigo, autêntico para com a própria vida, autêntico para com o outro. É um ser cristalino, transparente, por isso se faz perfeitamente conhecido. À medida que ele se conhece, ele se faz conhecer pelas suas atitudes, pela forma de ser, pela forma de pensar, pela forma de se relacionar com os outros. Ele vai se libertando da parte obscura do conhecimento em parte para viver a totalidade. Conhecerei plenamente. Só podemos conhecer a vida de maneira plena à medida que nos conhecemos plenamente. À medida que conhecemos e lidamos com a própria sombra, é também à medida que lidamos com a sombra do outro. E somente através da energia do amor é que temos a força suficiente para mergulhar nas dores mais profundas da alma, naquelas questões que ainda pesam na nossa economia emocional e muitas vezes nos fazem andar cabisbaixos, queixosos, lamentosos, quando deveríamos aproveitar essas experiências para não mais permanecer presos nas dores. À medida que me conheço plenamente, me faço conhecido, porque a essência do meu ser transparece em tudo que me cerca. Assim, permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. A fé. Temos tantas vertentes religiosas no mundo. O mundo não está da forma que está, da forma que se encontra, por falta de religiões, mas por falta de religiosidade que inclua um olhar amoroso para consigo e possa conviver pacificamente com a crença que o outro escolhe para si. A fé tem a sua importância, mas dissociada do amor, ela se transforma em fanatismo. É a minha fé, o meu Deus, a minha verdade. De que valerá essa fé que o homem vive e que provoca tantas guerras, como as guerras que vemos na atualidade, onde povos se matam, se agridem, se ferem, porque pensam de maneira diferente. Um mesmo Deus, mas porque o nosso olhar está contaminado pela nossa sombra, contaminado pelo ego,
o nosso egoísmo, o egocentrismo, a nossa fé se transforma em guerra. Podemos ter esperança, saber esperar, mas se essa esperança ainda está conectada somente ao ego, é uma esperança vazia. Muitos têm esperança, mas esperam conquistas valiosas que possam projetá-los ao mundo. Dissociados do amor, ainda não compreenderam a essência da vida. Por isso que o maior deles é o amor. O amor para consigo mesmo, essa força valorosa da vida que nos faz olhar profundamente e nos sabermos filhos de Deus, por isso mesmo valorosos, desde a criação. E saber que essa semente divina aguarda o nosso olhar consciente para o desenvolvimento, aguarda o nosso olhar amoroso, aguarda que tenhamos a coragem de escolher o amor, vivenciá-lo e exercitá-lo nas pequenas coisas, na forma que falamos com o outro, na forma que nos relacionamos com a vida, na forma que lidamos com as dores, com as limitações, com os momentos de amargura, a inclusão do amor na própria fé. Que a nossa fé seja uma fé amorosa, porque transforma. E à medida que formos introjetando o amor em nossas vidas, em cada uma das pequenas coisas, chegará o dia que vivenciaremos em plenitude esse sentimento sublime. Uma carta, uma simples carta. Uma carta que toca a nossa alma até os dias atuais, porque é como se a nossa própria alma falasse nos nossos dias atuais a respeito de como devemos enfrentar o mundo e as nossas próprias dores. Que tenhamos a coragem, portanto, de escolher e viver o amor, imbatível amor em nossas vidas. Uma semana de muita paz a todos nós.